Fala galera, sejam muito bem-vindos à 10ª videoaula do curso Data Science e Machine Learning na Prática, Introdução e Aplicações na Indústria de Processos. Eu gostaria de começar essa aula lembrando de uma figura que eu mostrei lá na videoaula 1, em que eu falava de modelos e algoritmos, e eu classifiquei os tipos de modelos de aprendizado de máquina com base nos problemas que eles se propõem a resolver. E aí a gente viu que existem algoritmos de regressão, classificação, clusterização e detecção de anomalias. O problema de regressão foi tema da aula 1, em que a gente estudou os modelos de florestas aleatórias. A detecção de anomalias, na engenharia mais comumente chamada de detecção de falhas, foi o tema da aula 2, e a gente utilizou o modelo PCA. Na aula 3, a gente resolveu o problema de classificação utilizando modelos de redes neurais. E daí, só fica faltando agora o problema da clusterização, e esse é o tema da aula de hoje. E aí a gente fecha esses 4 principais tipos de modelos de aprendizado de máquina. Então, começando de fato a aula de hoje. Este notebook trata do problema de clusterização utilizando o modelo K-means. Serão 2 estudos de caso: segmentação de mercado e identificação automática de modos de operação em um reator químico. Como usual, vamos importar os módulos, usados ao longo da aula. E começando a falar da clusterização em si. Na clusterização, o objetivo é agrupar observações similares em grupos chamados de clusters. É um procedimento análogo à classificação, porém não supervisionado. Não há um conjunto de dados Y com os rótulos de cada cluster. Os algoritmos devem agrupar as observações apenas utilizando a estrutura da matriz de dados X. É parecida com a metodologia que a gente utilizou na aula passada, mas tem essa diferença de que a gente não fornece os rótulos de cada cluster para o algoritmo. Lá na aula de classificação, a gente tinha um conjunto de dados X e um conjunto de dados Y de saída, que fornecia os rótulos de cada classe, e aí o modelo analisava as correlações entre X e Y de modo a ajustar os parâmetros e resultar no aprendizado ótimo. Aqui não vai ter isso, não tem conjunto de dados Y, e daí os modelos vão precisar analisar a estrutura da matriz de dados X para poder encontrar esses grupos, esses clusters. E vamos utilizar a função makeBlobs do scikit-learn de modo a gerar um conjunto de dados bidimensional simples para ver a metodologia em ação. Para isso a gente define aqui os centros de cada blob, os desvios padrão, que correspondem ao espalhamento, e a gente usa a função makeBlobs, fornecendo o número de amostras, os centros e os desvios padrão para poder gerar esses conjuntos X e Y aqui. O número de clusters gerados foi 5, porque aqui a gente tem 5 elementos em cada uma dessas arrays aqui. E apesar de a função retornar os rótulos verdadeiros Y, eles não serão usados no treinamento dos modelos. Vamos dar uma visualizada nos dados. Aqui estão os dados que a gente vai aplicar à clusterização. Os 6 grupos eles são facilmente discriminados visualmente. Você consegue identificar aqui que tem 3 grupos mais à esquerda que contém pontos menos espalhados e 2 grupos aqui mais à direita em que os pontos se espalham mais pelo espaço. E para discriminá-los computacionalmente com o algoritmo, a gente vai utilizar o modelo K-means, cujo funcionamento será detalhado mais adiante. Aplicando aqui o K-means, como é que a gente faz? Chama a classe K-means que está no módulo sklearn.clusters, fornece o número de clusters, que no caso aqui é 5, e chama a função fit. No caso aqui eu vou chamar fitPredict, que faz o fit e já retorna uma predição, e essa predição ela vai ser armazenada no YPrед. Perceba que foi necessário fornecer a priori o número de clusters. Essa é uma característica do modelo K-means. Nem todo modelo de clusterização precisa dessa informação de entrada. O modelo K-means, ele precisa.
Para verificar o desempenho do modelo, não é apropriado utilizar a função Accuracy Score como no problema de classificação, já que o rótulo de uma classe verdadeira no vetor y não necessariamente é o mesmo rótulo do cluster correspondente em YPRED. Gente, aqui nós temos os rótulos verdadeiros. Só que esses rótulos verdadeiros não necessariamente vão resultar nos mesmos números correspondentes no vetor YPRED. A gente pode ver aqui em cima que são 5 grupos, né? Esse pode ser o 0, esse 1, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4. Não necessariamente esses mesmos números vão ser associados a cada um desses clusters no vetor de predições. Por isso que a gente não pode usar a acurácia, porque mesmo que o modelo tenha bom desempenho, se não tiver essa equivalência entre os números, o resultado não vai ser bom. Então a gente precisa de uma outra métrica. E 3 métricas de clusterização muito utilizadas são homogeneidade, que é maior quanto mais cada cluster contém apenas amostras de uma única classe verdadeira, completude, que é maior quanto mais amostras de cada classe verdadeira são atribuídas a um único cluster, e a medida V, que é a média harmônica entre as duas métricas acima. E essas 3 métricas variam entre 0 e 1 e podem ser calculadas de uma só vez com essa função que faz parte do sklearn.metrics. E a gente vê aqui os resultados, eles são bem satisfatórios, todos aqui próximos de 1. Então essas métricas são interessantes, mas na maioria dos problemas práticos não podemos aplicá-las, já que os rótulos verdadeiros Y não estão disponíveis. No caso em que estão disponíveis, o mais apropriado em geral é utilizar modelos de classificação. Se você tem os rótulos, você pode usar um modelo que faz uso desses rótulos. Se você não tem os rótulos, o ideal é utilizar a clusterização. E se você não tem os rótulos, você não consegue utilizar essas métricas. Daí vamos precisar entender algumas outras maneiras de medir o desempenho dos modelos de clusterização sem utilizar os rótulos das classes verdadeiras. E agora vamos entrar no modelo K-means. Para começarmos a entender o modelo, é interessante visualizar seu resultado em gráfico. A função Plot Decision Boundaries, definida abaixo, aceita um modelo e um conjunto de dados e exibe as fronteiras de decisão de cada cluster. Essas funções aqui, elas foram retiradas desse repositório aqui. Vocês podem dar uma conferida, é um repositório bem interessante. Contém os conteúdos de um livro muito bom de aprendizado de máquina, do Aurélien Geron. E aqui estão as nossas fronteiras, né? A gente vê que o modelo dividiu o espaço em 5 regiões disjuntas e essas regiões elas foram divididas com retas, com fronteiras lineares. A cada cluster J é atribuído um ponto especial μJ, chamado de centroide, correspondente à média dos pontos contidos no cluster. Na figura, os centroides estão marcados com X. Então, cada um desses 5 clusters tem esse ponto especial que é calculado simplesmente com a média de todas as observações presentes no cluster. E esse ponto é chamado de centroide. E ele é essencial para a gente entender o K-means. Gráficos em que o espaço é particionado em formatos geométricos disjuntos, sem sobreposições, são chamados de tesselações. Em particular, o gráfico acima, em que cada partição J é definida como o lugar geométrico dos pontos mais próximos a um certo ponto, é chamado de tesselação de Voronoi. Então, em cada uma dessas 5 regiões aí, que estão representadas de cores diferentes, eu tenho os pontos que são mais próximos do seu centroide do que dos demais. É assim que é construída essa figura chamada de tesselação de Voronoi. E no modelo K-means, as regiões que separam os K-clusters são definidas como as partições de Voronoi dos respectivos centroides μJ. E as fronteiras de decisão são lineares.
É assim que o K-means especifica a fronteira de decisão para a atribuição de cada cluster. É a região do espaço que é mais próxima de um dado centroide do que de outro. A maior fonte de erros parece estar na atribuição de observações de um cluster mais espalhado a um cluster mais compacto. De fato, como veremos, um dos pontos fracos do modelo K-means é não lidar bem com clusters de variâncias diferentes. É o que a gente está vendo aqui, ó. Esses pontos aqui provavelmente são pontos que pertencem a esse cluster verde, mas eles foram atribuídos ao cluster amarelo. E a gente pode suspeitar aqui também desses dois, que provavelmente fazem parte do verde, mas foram atribuídos ao cinza. A gente não pode ter certeza disso, né? Mas é uma suspeita justamente por causa dessa característica do K-means. Ele não consegue lidar muito bem com clusters de variâncias diferentes. Aqui ele até consegue classificar com um bom desempenho, mas em geral, se o seu algoritmo estiver dando problema, essa pode ser uma das fontes de erro. Podemos expressar os dados x em um novo espaço, em que as coordenadas de cada observação são as distâncias a cada centroide. Essa transformação, conhecida como quantização vetorial, é efetuada com o método transform do modelo. O que a gente faz é muito simples. Chama m.transform com os dados que a gente quer transformar e a gente vai ter uma matriz de dados transformados T. Parecido com o PCA, que a gente também utilizava a mesma função. Transform e aí gerava uma matriz de dados transformados. E essa matriz ela tem formato 2000 por 5. São 2000 observações e 5 clusters. Por isso que a gente vai ter 5 colunas nessa matriz de dados transformada. Porque cada coluna é a distância do ponto ao centroide de um dos clusters. E no caso acima, ocorreu aumento de dimensionalidade, já que há mais centroides do que a dimensão original do problema, que é 2. Mas no caso de conjuntos com muitas variáveis, a transformação poderia ser usada para fins de redução de dimensionalidade. Imagina que você tem um conjunto com 50 variáveis e você utiliza 10 clusters. Você vai reduzir de 50 para 10. Então essa é uma estratégia de redução de dimensionalidade. Tem um objetivo semelhante do PCA nesse sentido. Agora vamos apresentar o modelo formalmente e entender como funciona o cálculo dos centroides. Porque, gente, se a região de decisão de cada cluster é definida pelos centroides, o algoritmo basicamente consiste no cálculo dos centroides. Daí, para você entender como que funciona o modelo, você precisa entender como que o modelo calcula os centroides, que vai ser o tema da próxima sessão. Enunciaremos as hipóteses relativas ao modelo. Hipótese 1. Número de clusters. O número K de clusters é conhecido a priori. Seja um conjunto de dados X, pertencente a R n vezes M, em que cada linha corresponde a uma observação e cada coluna corresponde a uma variável. Sendo válida a hipótese 1, o modelo pode definir os K-clusters dividindo o espaço Rm em K regiões disjuntas associadas a cada um dos clusters. A gente viu essas regiões agora há pouco. São aquelas regiões que constituem o diagrama de Voronoi. Hipótese 2. Caracterização dos clusters. Um cluster J pode ser caracterizado por meio de um parâmetro de centralidade. Em particular, o parâmetro utilizado no K-means é o centroide, a média μJ das observações contidas no cluster. Hipótese 3. Composição dos clusters. Cada cluster é composto pelas observações que se encontram mais próximas de seu centroide do que dos demais centroides, que foi o que a gente viu na figura também. Do ponto de vista geométrico, a hipótese 3 implica que os clusters devem ser convexos e isotrópicos. O que é um cluster convexo? Uma região convexa é uma região em que, para todos os pares de pontos, os segmentos de reta que ligam esses pares estão contidos
dentro da região. E isotrópico quer dizer que o formato da região independe da orientação no espaço. Então, por exemplo, uma elipse, que ela tem os eixos, a orientação desses eixos vão definir a posição da elipse, ela não é isotrópica. Já uma esfera, ela vai ser. Então essa hipótese ela implica em você fazer essas suposições acerca do formato do seu conjunto de pontos. Além do mais, como tudo que importa para a atribuição de uma observação a um cluster é a distância para o centroide, o modelo pode não funcionar bem quando os clusters têm diferentes variâncias, que foi o que a gente comentou lá em cima. Válidas as hipóteses, é possível definir uma função objetivo para minimização, denominada inércia, a soma dos quadrados das distâncias de cada observação ao centroide do seu cluster, que está expresso aqui, né? J igual a 1 até K são os vários clusters, e que vai de 1 até NJ são as observações em um cluster J. Então o somatório ele vai percorrer todos os clusters e calculando essas distâncias para todos os pontos, né? Em relação a cada centroide de um cluster J em particular. As variáveis de decisão do espaço de otimização são os centroides μJ. Então você vai encontrar os valores de μJ que minimizam essa função. E podemos acessar a inércia de um modelo por meio desse atributo aqui, né? E aí a gente vê que a inércia do nosso modelo em particular é 210.9. Isso não significa muita coisa, a gente vendo de forma absoluta. Isso só faz sentido se a gente poder comparar com a inércia de outros modelos para poder comparar o desempenho de cada um deles. Um algoritmo muito usado para efetuar a minimização de maneira eficiente é o algoritmo de Lloyd. Como é que ele funciona? Primeiro a gente especifica o número de clusters K. Depois a gente vai inicializar os centroides μJ utilizando K observações aleatórias. Vai pegar K observações e vai inicializar os centroides. Daí a gente vai atribuir a cada observação o cluster de centroide mais próximo. Essa é a lógica do K-means. Na quarta etapa, a gente recalcula os centroides μJ de acordo com os clusters recém-atribuídos. Você acabou de definir novos clusters, então você pode recalcular os centroides de acordo com esses clusters. E daí você volta para o passo 3 e faz de novo a atribuição de cada observação e vai fazendo isso, repetindo os passos 3 e 4, até que os centroides não mudem mais. E aí está caracterizada a convergência. O algoritmo acima tem convergência garantida, apesar de facilmente resultar em mínimos locais, que podem corresponder a soluções espúrias. Na prática, executa-se o algoritmo várias vezes, com diferentes inicializações, e escolhe-se a que resulta em menor inércia. No caso do scikit-learn, por default, o algoritmo é executado 10 vezes. Pode-se mostrar que, geometricamente, a etapa 3 do algoritmo resulta nas partições de Voronoi anteriormente apresentadas em gráfico. A maneira como se efetua a inicialização aleatória dos centroides no passo 2 é um importante fator para a convergência. Então, nesse trabalho aqui, de 2007, foi proposto o K-means++, em que força-se os centroides iniciais a resultarem afastados uns dos outros, aumentando a probabilidade de convergência para a solução ótima. É lógico, se você coloca todos os seus centroides iniciais muito perto, vai demorar para eles poderem se afastar e convergir para uma boa solução. Se você já começa com os centroides distantes, o que acontece é que a convergência vai ser mais rápida. Essa inicialização ela é usada por default no scikit-learn. Há diversas propostas para a melhoria do algoritmo básico acima apresentado. Por exemplo, Elcon, em 2003, propôs uma solução que utiliza o conceito de desigualdade triangular e acelera um pouco a convergência. Esse é o algoritmo utilizado por default no scikit-learn. Outra mudança também importante é adaptar o algoritmo para lidar com variáveis categóricas, porque nessa formulação ele é feito para variáveis contínuas. Para variáveis categóricas, você utilizar a distância euclidiana entre os pontos não é uma boa escolha.
Por isso existem essas adaptações aqui, que são chamadas de K-modes, que é o K-means para variáveis categóricas, e o K-prototypes, que é o K-means para variáveis contínuas e categóricas, para uma mistura delas. E outro avanço importante foi a utilização de mini-lotes. Da mesma maneira que a gente usa nas redes neurais, uma porção dos dados a cada etapa, foi proposta também uma metodologia parecida para o K-means, e no scikit-learn você pode utilizar por meio da classe minibatch K-means. Agora, a gente vai comentar um pouquinho sobre a seleção de número de clusters, porque esse é o único input que você precisa dar para o algoritmo K-means e é importante que ele seja bem dado. Portanto, existem técnicas para a seleção desse número de clusters. E eu vou apresentar duas aqui, os métodos do cotovelo e da silhueta. No método do cotovelo, a inércia é plotada em função do número de clusters, como abaixo. Então o que essa função aqui vai fazer é obter o modelo várias vezes para vários valores de k e plotar a inércia, que é o valor da função objetivo, para cada um desses valores. E aqui a gente tem o resultado. E nota-se que há um ponto de inflexão em k igual a 4, a partir do qual não há uma diminuição substancial da inércia conforme se aumenta k. Portanto, o valor de k sugerido pelo método seria 4. Não é a melhor solução. A gente sabe que o ótimo está em k igual a 5, apesar de levar a um resultado razoável. Esse é o critério visual utilizado no método do cotovelo, também chamado de método do joelho. Você encontra aqui um ponto de inflexão, a partir do qual não tem mais mudanças significativas na inércia. E aí você escolhe esse ponto como sendo o número de clusters para o seu modelo. Com k igual a 4, olha como é que fica o modelo, né? É uma boa separação, mas você considerou esses dois blobs aqui como sendo um cluster só. Eles estão bem próximos, né? Por isso que isso acontece. O que ocorre é a interpretação dos dois clusters do canto inferior direito, que são bem próximos, como um cluster só. E o método do cotovelo ele também pode ser usado em outros casos, como para selecionar o número de componentes principais no PCA, por exemplo. Mas é um método muito grosseiro, né? Você tem que olhar uma curva e aí tomar uma decisão que às vezes é subjetiva, às vezes é difícil. Nem sempre o cotovelo ele é tão óbvio assim, né? O ponto de inflexão. E, como a gente viu, nem sempre ele vai te dar a solução ótima. Por isso existe um outro método chamado de método da silhueta. O coeficiente de silhueta de uma observação x é definido como b menos a dividido pelo máximo entre a e b, sendo a distância média intracluster, ou seja, a média das distâncias de x às observações do mesmo cluster, e b, a distância média para o cluster mais próximo, ou seja, a média das distâncias de x às observações do cluster mais próximo. S varia entre menos 1 e 1. Um valor perto de 1 sugere que x está afastado dos demais clusters e contido em um cluster de amostras similares. Isso é bom. Um valor perto de 0 sugere que a amostra está próxima de uma fronteira entre clusters. Um valor perto de menos 1 sugere que a amostra está no cluster errado, o que é ruim. Então a métrica ela tem uma faixa de variação bem definida e você consegue interpretar quando que ela está dando um bom resultado, quando que ela não está dando um bom resultado. A função Silhouette Score retorna uma métrica definida como a média das silhuetas de todas as observações. Cada observação tem uma silhueta, que é definida por essa fórmula. Você tira a média de todas as observações para calcular essa métrica que é a Silhouette Score. Aqui está um gráfico que plota essa silhueta para vários Ks, né? E aí, dando uma olhada nesse gráfico,
Olha que interessante. O gráfico acima sugere, como método do cotovelo, a escolha k igual a 4. Apesar disso, fica claro que o valor k igual a 5 também é bom e consideravelmente melhor do que os subsequentes. Por esse gráfico, a gente escolheria o valor de k igual a 4, mas a gente poderia ficar suspeito também do valor k igual a 5, porque ele tem uma silhueta média próxima do 4, mas é consideravelmente melhor do que o 6. Por isso ele poderia ser também uma escolha razoável de acordo com esse critério. Um gráfico muito mais informativo é o diagrama de silhueta. Para plotá-lo, utilizaremos a biblioteca Yellow Brick, que contém rotinas para visualização de resultados de aprendizado de máquina. Em particular, a gente vai usar esse método aqui, que é o Silhouette Visualizer, que aceita um modelo e uma matriz de dados e plota o diagrama de silhueta. A gente utiliza ele aqui dentro. Ó. A gente chama esse Silhouette Visualizer, que vai aceitar um modelo e uma matriz de dados e vai plotar para a gente esse diagrama que vamos entender agora. Esse aqui é o diagrama de silhueta. Eu estou plotando vários diagramas para cada valor de K, número de clusters no modelo. E aqui, por exemplo, a gente tem para 2 centros, 2 clusters. E como é que a gente lê esse gráfico? Cada uma dessas figuras aqui em formato de faca corresponde a um cluster. E aí a gente tem aqui no eixo X os valores de coeficiente de silhueta. E aqui nessa figura estão representados esses valores de coeficiente de silhueta para todas as amostras desse cluster. E a altura de cada figura indica a quantidade de observações em cada cluster. É o tamanho do cluster em si. Né? E a linha vertical tracejada vermelha, ela é o coeficiente de silhueta médio de todo o conjunto. A gente espera que essas figuras elas se estendam para além desse valor médio, o que significa que em cada cluster a gente tem amostras com alta silhueta, que significa que elas foram classificadas em um bom cluster. No caso aqui, com 2 centros, a gente consegue ter essa característica. Só que 2 clusters é ainda muito pouco. Com 3 clusters, olha o que acontece. Esse cluster cinza aqui de cima, a maior parte das suas amostras ela tem baixa silhueta, abaixo da média. Essa não é uma boa escolha para cá. O valor de 3 não é uma boa escolha. Já com 4 centros, a gente tem aqui uma boa escolha, porque as figuras se estendem para além da linha vermelha. Para k igual a 5, também temos uma boa escolha, olha. E é uma escolha visualmente mais adequada, porque os 5 clusters eles têm formatos similares, e isso pode ser desejável, a gente ter clusters parecidos em termos de tamanho. Por isso, k igual a 4 e k igual a 5, escolher 4 clusters ou escolher 5 clusters, eles dão bom desempenho, mas a gente poderia escolher o valor k igual a 5 porque eles geram esses clusters mais parecidos entre si. E para 6 e para 7 clusters, a gente vê que a escolha não é boa, porque tem esses clusters aqui pequenininhos, com baixa silhueta de suas amostras. E aí aqui nesses pontos a gente tem todos esses comentários que eu acabei de fazer. Agora a gente vai analisar uma aplicação prática da clusterização, a segmentação de mercado. Segmentação de mercado é o processo de identificar, em um conjunto heterogêneo de consumidores, grupos com características e comportamentos semelhantes. É uma importante ferramenta para entender o mercado e direcionar ações específicas para cada tipo de cliente. Existem várias metodologias para efetuar a segmentação. Uma muito conhecida é a RFM, que visa dividir grupos de acordo com os seguintes critérios: recency, quando a última compra foi efetuada; frequency, com que frequência compras são efetuadas; e monetary value, quanto o cliente costuma gastar. Porque é basicamente isso que você quer de um cliente, né? Que ele tenha comprado recentemente, que ele compre sempre
e que ele gaste muito. O conjunto de dados utilizado aqui refere-se a transações efetuadas entre 2010 e 2011 por uma loja online de varejo do setor de presentes baseada no Reino Unido. E aí a gente vai analisar aí esse ano de dados dessa loja de modo a tentar encontrar clusters de clientes com comportamentos característicos. Importando e analisando dados, vamos utilizar a função readCSV para ler os dados, como de costume. Visualizando o data frame. Então o data frame aqui ele é composto de várias colunas. Algumas dessas colunas elas são descritivas, né? Tem variáveis nominais, e outras colunas têm variáveis numéricas, quantidade, preço, etc. E aqui a gente tem a descrição das colunas, o número da fatura, o código do produto, o nome do produto, as quantidades de cada produto por transação, a data e a hora, né, em que cada transação foi gerada, o preço unitário do produto, o número do cliente, a identificação do cliente e o nome do país em que o cliente reside. Você tem essas várias informações no seu conjunto de dados. E só analisando os tipos, é interessante a gente ver se os tipos estão certinhos aqui. A gente vê que temos 3 variáveis numéricas, uma variável datetime e as demais variáveis são object. E sempre é bom analisar o padrão de dados faltantes, usando a biblioteca MissingNO. E a gente vê que a grande maioria dos dados estão preenchidos. Só a coluna do Customer ID, a identificação do cliente, ela tem esse buraco aqui, né? E a gente vê que tem vários valores faltando nessa coluna. O que não é bom, porque a gente vai fazer segmentação de clientes. Daí, se o número do cliente está faltando, isso não faz o menor sentido para a nossa aplicação. Vamos então começar o pré-processamento de dados. Podemos já de cara retirar as observações em que os consumidores não são identificados. Para isso a gente usa aqui o método drop_NA. E aí a gente especifica que vai ser ao longo do eixo 0 e vamos tirar os valores em que Customer ID estejam faltando. E é útil para a gente poder fazer a análise RFM, calcular a soma total gasta em cada compra, que é o produto da quantidade pelo preço unitário. Na célula abaixo, a gente transforma os dados para o espaço RFM. A gente utiliza esse método groupBy para poder calcular tanto a recência, quanto a frequência, quanto o valor monetário de cada cliente em si. O que a gente faz é agrupar por cliente. Cada linha no data frame resultante vai ser um cliente individual e vai calcular o tempo que passou, né, que é a recência, né? Vamos calcular a frequência, contar quantas transações foram efetuadas por esse cliente e vamos calcular também o valor monetário, que é a soma total do valor gasto pelo cliente. Não é assim que funciona. A gente agrupa por cliente e faz essa agregação de diferentes maneiras para calcular recência, frequência e valor monetário. Aqui a gente renomeia as colunas e o que a gente vai ter de resultado é essa tabela em que os dados estão no espaço RFM. E é esse data frame que a gente vai clusterizar. Poderíamos aplicar a clusterização neste momento, mas as distribuições das variáveis são muito assimétricas, como mostrado nos gráficos abaixo. Dê uma olhada aqui, ó. Eu utilizo esse distplot para plotar as distribuições de cada uma das 3 variáveis. E como você consegue ver, elas são muito assimétricas. E aqui a gente tem os valores de school dessas variáveis. E esses valores, eles medem a assimetria da distribuição. Quanto mais distante de zero, mais assimétrica é uma distribuição. Então, principalmente o valor monetário,
ele tem uma assimetria muito grande e isso atrapalha o modelo K-means, porque ele funciona com base em centralidade, em distâncias em relação ao centro. Se os seus dados têm distribuição muito assimétrica, você tem o desempenho do algoritmo prejudicado. Portanto, a gente precisa dar um jeito nessas assimetrias. Podemos aplicar transformações de potência para aumentar a simetria das distribuições, tornando-as mais gaussianas, aquele formato de sino característico de uma distribuição gaussiana. Para isso, utilizaremos a função PowerTransform do módulo scalane.preprocessing. O que essas transformações fazem é aplicar algum procedimento numérico para deixar as distribuições mais bem comportadas. E para fazer isso, a gente aplica aqui a função scalane.preprocessing.powerTransform. E como ela vai retornar uma array, eu preciso reconstruir o data frame aqui embaixo. Visualizando as distribuições resultantes. Perceba que as duas primeiras ficaram bem mais com cara de gaussiana, né? E os valores de school, eles estão aqui próximos de zero. Isso é bom. Só que a última ainda está com um valor de school um pouquinho alto demais, né? Que é 5. Então a gente pode tentar uma outra transformação, que é a raiz cúbica. E aí, aplicando essa transformação, a gente gera aqui uma outra distribuição de school 2.29, que agora está razoável e parece aí bem melhor. Se você quiser testar depois, tenta rodar os algoritmos de clusterização sem aplicar as transformações de potência. Você vai ver que o desempenho é bem pior. Essas transformações são bem importantes para deixar os dados mais bem comportados, de modo a melhorar o funcionamento do algoritmo. Como última etapa de pré-processamento, normalizemos as variáveis para que todas tenham média 0 e desvio padrão 1. Aquela normalização usual, né? Você diminui a média e divide pelo desvio padrão. Essa normalização faz com que as variáveis se distribuam em torno do mesmo ponto e com o mesmo grau de espalhamento, o que pode ajudar bastante a aplicação do algoritmo. Esse acho que foi um ponto que eu acabei não citando nas aulas passadas. Eu usei essa normalização aqui na aula de PCA e na aula de redes neurais, porque é útil aplicar a normalização a esses modelos. Só que eu acabei não comentando por que é útil, né? Essa é a razão. Você faz as variáveis ficarem todas parecidas do ponto de vista estatístico e isso ajuda o desempenho dos algoritmos. Na aula de florestas aleatórias, a gente nem falou de normalização. É porque modelos baseados em árvore não precisam de normalização. Por isso que a gente nem falou disso. Mas tanto o PCA, quanto as redes, quanto agora o K-means, eles se beneficiam da aplicação dessa normalização aqui. Agora vamos começar a modelagem em si. O primeiro passo é calcular as curvas de inércia e silhueta em função de K, de modo a tentar encontrar uma pista para um bom número de clusters, que é o que a gente faz aqui. Então essas são as curvas de inércia e silhueta em função do número de clusters. E essas curvas não são muito informativas. Em particular, na curva de inércia, fora o ponto K igual a 2, está aqui, né? As demais inflexões são muito sutis. Isso se elas existem, né? Aqui no ponto K igual a 3 parece que tem uma certa inflexão, mas ela é muito sutil. E isso dificulta a escolha visual em que se baseia o método do cotovelo. E no diagrama de silhueta a gente também não tem um máximo aqui no meio do caminho, igual a gente tinha lá no nosso exemplo simples, bidimensional. E os diagramas de silhueta, dando uma olhada neles, aqui eles já são um pouco mais informativos. A gente vê que todas as escolhas de K, elas resultam em figuras que vão além do valor médio de coeficiente de silhueta, que é um valor baixo, né, que está aqui perto de 0.4, 0.3, né? E isso é uma informação importante.
você gera relativamente bons clusters com qualquer número aqui que você use de número de clusters. Só que a escolha de 4 clusters parece ser particularmente adequada por resultar em conjuntos de tamanhos semelhantes. Dê uma olhada aqui, ó. No caso de 4 clusters, esses conjuntos têm mais ou menos alturas parecidas, diferente de todas as outras escolhas em que existem aqui clusters bem pequenininhos misturados aos grandões. E no espaço RFM, como ele é 3D, a gente consegue visualizá-lo em gráfico. No caso, a gente pode fazer aqui, ó, a comparação das duas escolhas k igual a 3 e k igual a 4. Olha que interessante. É essa a divisão que ele faz no conjunto de dados. Aqui no caso, 3 clusters e do outro lado 4. E a distinção que a gente está fazendo aí é com base nas cores. Fica claro dos gráficos anteriores que os clusters obtidos não refletem uma estrutura de agrupamento intrínseca dos dados. Você não enxergaria esses clusters se não tivesse essas cores, né? Os dados eles estão aqui todos juntos. Só que isso não necessariamente é um problema. Se o modelo conseguir dividir o espaço em clusters de clientes com características específicas, o resultado pode ser satisfatório. Para entender melhor as diferenças entre os clusters, é útil traçarmos um snake plot, em que as médias de recência, frequência e valor monetário de cada um dos clusters são interligados por segmentos de reta. E aí a gente tem aqui código para plotar esse gráfico aqui. Olha que legal que é esse gráfico. Para k igual a 3 e para k igual a 4. Eu tenho aqui os valores de frequência, valor monetário e recência para cada um dos clusters gerados. E esses valores são interligados aqui por esses segmentos de reta. E os sombreados definem intervalos de confiança de 95%. Que aqui em cada um desses pontos, né, a gente tem a média de cada cluster. Do primeiro gráfico acima, em que k igual a 3, percebe-se que os clusters representam 3 tipos distintos de clientes. Cliente 0 aparece com média frequência, não gastam muito e compraram há não muito tempo. Olha aqui, ó. Média frequência, não gastam tanto assim e compraram há não muito tempo. Cluster 1 aparecem com baixa frequência, gastam pouco e compraram há muito tempo. Em tese, é o cluster de clientes que agregam menos valor ao negócio. Vocês conseguem ver aqui, ó. Baixa frequência, não gastam muito e apareceram há muito tempo. Já o cluster 2, eles aparecem com bastante frequência, gastam muito e compraram há pouco tempo. É o cluster de clientes, em tese, mais valiosos. Olha só, é esse cara que você quer segurar no teu negócio. Por quê? Ele aparece muito, ele tem alto gasto e ele apareceu há pouco tempo. É o cluster de clientes especiais aí. A introdução de mais um cluster no modelo, né, que é o gráfico da direita, divide o cluster 0 do gráfico da esquerda em dois, os clusters 0 e 3. A escolha por efetuar ou não essa divisão adicional pode ser uma decisão estratégica da companhia, baseada nas ações que serão tomadas a partir da informação fornecida pelo modelo. Olha só o que acontece quando a gente introduz um novo cluster. Esse cluster 0 aqui, que é dos clientes de mais ou menos, ele é dividido em dois clusters em que você tem um conjunto mais valioso, que é o roxo, e um conjunto menos valioso, que é o vermelho. E isso com base no valor monetário. Com base na recência, o cluster vermelho é melhor. E aí você fazer essa divisão adicional pode ser uma decisão estratégica de negócios, baseado no que você vai fazer com essa informação que o modelo te fornece. Agora vamos iniciar o nosso segundo estudo de caso, a identificação de modos de operação em um reator químico. Começando a falar aí do nosso reator. O reator tanque agitado contínuo, CSTR da sigla em inglês, esquematizado a seguir, é um dos modelos de reator mais utilizados na engenharia química.
Aqui a gente tem um exemplo de esquema de reator CSTR. A alimentação entra por cima e a gente tem um agitador, vai ter um motor aqui, né, para fazer essa agitação, e o produto ele vai sair aqui por baixo. Muito importante na operação de um CSTR pode ser a sua jaqueta de resfriamento, caso a reação seja muito exotérmica, você vai ter aqui algum aparato para fazer esse resfriamento e retirar calor gerado pela reação, e as chicanas, que tem como objetivo melhorar o padrão de escoamento, evitar redemoinhos, etc. Na modelagem de reatores CSTR, uma hipótese muito utilizada é a da mistura perfeita, em que considera-se que cada elemento de fluido da entrada se mistura instantânea e perfeitamente ao conteúdo uniforme do reator. Essa é uma hipótese que raramente se verifica na prática. Só que a gente faz essa idealização para poder gerar os modelos de forma mais fácil. Nesse caso, o modelo é chamado de CSTR ideal. Isso aqui é um procedimento muito utilizado na ciência e na engenharia química em particular. Você idealiza uma situação e gera um modelo para ela, e depois você vai modelar os cenários reais por meio de desvios em relação a essa idealização. Então, o CSTR, seja um pouco mais realista, é chamado de CSTR não ideal. No caso aqui, o modelo, quando a gente utiliza a mistura perfeita, é chamado de CSTR ideal. E a partir da relação básica de balanço, que é acúmulo igual a entrada menos saída mais geração, a gente consegue as seguintes equações diferenciais ordinárias para um CSTR ideal, em que ocorra a reação irreversível A dando B. Então temos o balanço de massa global, o balanço de massa por componente, o balanço de energia e o balanço de energia na jaqueta de resfriamento. Esse é o nosso modelo. É um modelo fenomenológico em oposição aos modelos empíricos que a gente usa no aprendizado de máquina. Esse aqui é um exemplo de um modelo fenomenológico, porque lá dos primeiros princípios você vai, utilizando o método dedutivo, chegar a essas equações aqui de balanço que constituem o modelo. Para você deixar o modelo de fato completo, você precisa adicionar a equação da taxa de reação, que no caso aqui é dada pela equação de Arrhenius, muito conhecida aí na área de engenharia química. E, além do mais, podem ser adicionadas equações de controle. No caso aqui, a gente vai implementar um controle do tipo proporcional. A gente tem aqui as variáveis manipuladas, que são as vazões, e as variáveis controladas, que são volume e temperatura. E eu faço uma descrição das variáveis aqui, ó, quais são as variáveis de estado, quais são as variáveis de entrada, as manipuladas, as controladas e os vários parâmetros. Se você quiser mais detalhes sobre esse modelo, você pode dar uma olhada nesse artigo aqui, que foi de onde eu retirei essas equações e os valores de parâmetros. E vamos falar da implementação. Como os resultados do modelo são totalmente determinísticos, não tem nada de aleatório ali naquelas equações, é útil adicionar ruído de medição para tornar os dados mais realistas. Isso será feito pela função createDF-with-noise, definida abaixo, que aceita uma matriz de dados no argumento array, entra aqui, né, a matriz de dados, a fração da variabilidade total, que vai corresponder à variabilidade do ruído no argumento noisefrac. Então, como que a gente vai determinar a amplitude do ruído? A gente vai utilizar uma fração da variabilidade total da variável, que vai ser o noisefrac. E o índice máximo para o cálculo dessa fração no argumento maxIndexForNoise. Porque, por exemplo, imagina que você tem um certo instante de tempo a partir do qual você tem variabilidade anormal, uma falha, por exemplo. Então você não vai querer calcular a variabilidade do ruído com base nessa variabilidade anormal, porque o ruído é uma fração da variabilidade normal. Por isso esse maxIndexForNoise aqui, que ele vai determinar um índice máximo a partir do qual você não utiliza mais para calcular a variabilidade do ruído. E aqui eu gero o data frame, né? Gero o desvio padrão do ruído e vou adicionando
esse ruído às variáveis, para poder gerar, no final das contas, um data frame com ruído de medição para tornar os dados mais realistas. Isso é sempre bom de você fazer numa simulação. Se você quiser tratar dados de simulação com modelos de aprendizado de máquina, você sempre tem que adicionar ruído de medição, porque os dados de simulação, em geral, são dados determinísticos. Eles vão ser determinados completamente pela evolução temporal descrita pelas equações de balanço. Para aplicar metodologias de aprendizado de máquina, de análise estatística, é bom você utilizar esse truque de adicionar ruído às medições. O modelo CSTR em si está implementado na classe CSTR definida a seguir. Gente, eu não vou falar em detalhes aqui dessa classe, porque não é o objetivo, mas se você trabalha com modelagem fenomenológica e você precisa implementar modelos no Python e está começando a estudar isso, você pode dar uma olhada nessa classe para ver como é que ela funciona e como é que eu fiz para implementar esse modelo CSTR aqui. No caso, eu fiz a implementação utilizando a metodologia de orientação a objeto, então eu fiz uma classe e defini aqui os vários métodos. O primeiro método é o construtor. Ele inicializa o objeto e o deixa pronto para execução com os métodos run no simulate, que eu vou descrever lá embaixo. Então tudo que eu faço aqui é atribuir os parâmetros, né? Quais são as variáveis de entrada, setPoints, estados estacionários, etc. Aqui é uma função para gerar variáveis de entrada com variabilidade que simula perturbações de processo. Essa é uma coisa muito importante também. A gente adiciona ruído de medição com aquela função que está lá em cima. Só que essa não é a única variabilidade que você tem num processo químico. Você também tem as perturbações na entrada, que são variações naturais de processo que entram no processo por meio das variáveis de entrada, que não são ruído de medição. Não é variabilidade de ruído, ela é variabilidade de processo. Está vindo junto com as variáveis de entrada. Aí a gente aqui bola uma variabilidade para simular essas perturbações de processo na entrada. Aqui a atribuição dos setPoints, cálculo dos estados estacionários, porque eu não falei ainda, mas esse CSTR tem 3 estados estacionários, 3 modos de operação. E aí o que eu faço aqui nessa função é calcular os estados estacionários. Basicamente, para calcular o estado estacionário, você resolve as equações do modelo para o acúmulo zero. E aí você tem equações algébricas para resolver. Por isso que aqui a gente tem os métodos de resolução de equações algébricas. E aí no final tem os estados estacionários aqui descritos pela concentração e temperaturas. O modelo propriamente dito, que é o sistema de equações diferenciais que constitui o modelo dinâmico do processo, esse modelo aqui que vai ser integrado para poder dar a evolução temporal das variáveis que a gente tem, né, as equações do modelo. O sistema de controle, a atuação de controle, né, que vai receber os valores das variáveis controladas e vai fornecer os valores das variáveis manipuladas. É isso que o controle faz. Ele fica monitorando um certo conjunto de variáveis, ele vai controlar essas variáveis por meio da manipulação de outras, que são as variáveis manipuladas. E o que essa função faz é retornar os valores dessas variáveis manipuladas. Isso vai ser feito a cada instante de amostragem. As condições iniciais, para você atribuir. Aqui é a simulação propriamente dita, que é a integração das equações diferenciais que compõem o modelo. Depois vocês podem dar uma olhada como é que funciona, mas no caso aqui, a parte mais importante é essa, que a gente usa esse integrador, que é o solve-ivp, e fornece para ele o modelo. Tá? Essa é a parte mais importante, é a etapa em que a gente de fato integra as equações diferenciais do modelo. Aqui uma função run, que ela vai integrar o modelo e te fornecer já os data frames prontos. Ela vai chamar o método acima, simulate, e vai te retornar já essa saída desejada. Que a gente tem essa função
para retornar os dados. E métodos para plotar, né? No caso aqui eu posso plotar as variáveis de estado, de entrada e manipuladas. Basta eu especificar aqui qual tipo de variável eu vou querer. E essa última função eu ploto o diagrama de Van Herden, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Beleza, vamos fazer a integração do modelo. Vamos inicializar um objeto, CSTR, a partir da classe definida lá em cima. Vamos visualizar o diagrama de Van Herden, chamando a função plot Van Herden. Olha, esse diagrama é bem interessante. Ele mostra em uma mesma figura a taxa de calor gerado e a taxa de calor removido. E a gente consegue ver que essas curvas se encontram em 3 pontos. Esses são os 3 pontos que correspondem aos estados estacionários do processo, já que são os pontos em que o calor gerado é igual ao calor removido, então você vai ter um equilíbrio e um estado estacionário correspondente. Na classe CSTR, os setpoints disponíveis para a malha de controle são os 3 estados estacionários apresentados acima, 0, 1 ou 2. Devemos especificá-los por meio de uma array que contém os setpoints de cada um dos instantes de amostragem, como definido abaixo. Então você vai ter uma simulação que ela vai evoluir por um certo tempo e você vai ter vários instantes de amostragem para constituir os dados. E no caso, eu posso especificar o setpoint de cada um desses instantes de amostragem antes de começar a simulação. Lembrando que o setpoint é o objetivo do controle. É a variável que você especifica para o controle poder atingir esse valor. E aí a gente vai especificar, no caso, os estados estacionários. O controlador ele pode levar o processo para cada um dos 3 estados estacionários. E aí, no caso, o que eu faço aqui é determinar que o primeiro terço dos instantes vai ser o estado estacionário 2. Então o controle vai manter o processo nesse estado estacionário 2. Aí no segundo terço, você vai para o estado estacionário 1 e depois para o estado estacionário 0. E a simulação vai ser dividida em 3 partes, cada uma dessas partes vai corresponder a um estado estacionário. Vamos ver como isso funciona com as medições de processo daqui a pouco. E para rodar a simulação, eu chamo o método run da classe e forneço os estados estacionários que eu defini aqui em cima, os setpoints no caso. Vamos visualizar o dataframe resultante. Olha, a gente tem aqui 10 variáveis medidas no meu CSTR e são 2.880 linhas. São 2.880 instantes de amostragem que vão aqui de 2 em 2 minutos. Vamos visualizar a evolução temporal das variáveis de estado, de entrada e manipuladas, respectivamente. Então aqui a gente tem primeiro as variáveis de estado, variáveis x. Aqui em pontilhado a gente tem os setpoints de cada uma dessas variáveis. No caso do volume, você vê que a variabilidade ela é muito baixa, né? Fica aqui entre 47.7 e 48.4. Já as outras variáveis vão mudar de acordo com o estado estacionário em que você está. Aqui a gente tem os 3 estados estacionários do processo. Se você perceber, olha, quando a gente faz a segunda mudança, você muda o setpoint e o processo demora um pouco para chegar a esse setpoint, porque o efeito do controle ele não é imediato, você tem um lag aí. Aqui as variáveis de entrada, você vê as perturbações de processo, olha, que a gente simulou, que são essas variabilidades de maior amplitude, além da variabilidade do ruído. As variáveis manipuladas, que são as variáveis em que o controlador mexe para poder controlar volume e temperatura. E a separação entre os estados estacionários fica evidente nos gráficos de CA, de T e de TJ. Nas outras variáveis isso não fica tão explícito, como a gente percebe aqui, né? CA, T e TJ são as variáveis em que fica bem claro a existência de vários estados estacionários. Vamos aplicar o K-means. Como no exemplo anterior, comecemos gerando os gráficos de inércia e silhueta. Então aqui a gente tem os gráficos de inércia e silhueta por K. E fica bem claro aqui ó, que o valor de K igual a 3 é o mais adequado. De fato, são 3 estados estacionários.
tanto na curva aqui do joelho, né, da inércia, a gente vê que a partir daqui não tem uma diminuição da inércia, quanto na curva de silhueta, que a gente tem o máximo da silhueta aqui no valor de K igual a 3. E nos diagramas de silhueta, isso também fica bem claro, olha. Você tem aqui um gráfico que é conforme desejado. Alta silhueta média e todas as três figuras correspondentes aos clusters se estendem além dessa silhueta média. E além do mais, ela é relativamente alta, né? Está aqui entre 0.6 e 0.7. E quando você olha as demais figuras, você vê que, por exemplo, aqui em K igual a 4, você tem esse formato aqui que não vai além da silhueta média, e os valores de silhueta média são bem menores do que para K igual a 3. Então esse é um exemplo em que tudo funciona direitinho. Todos os gráficos indicam K igual a 3 para seleção na clusterização. Vamos dar uma olhada no espaço CA, T e TJ, tanto com os rótulos verdadeiros quanto com os rótulos atribuídos pelo K-means. Lembrando, gente, eu vou olhar aqui só essas três variáveis, mas na clusterização eu usei todas. A clusterização foi feita no espaço de 10 dimensões, mas aí ele conseguiu de forma eficaz enxergar essas mudanças de modos de operação que só são evidentes nesse espaço dessas três variáveis. Dando uma olhada nas figuras, a gente percebe aqui que, de fato, nesse espaço tridimensional, a separação entre os três modos de operação ela é bem nítida. E alguns pontos são enganosos e classificados incorretamente pelo K-means. Perceba aqui, ó, nos labels verdadeiros, eu tenho esses pontos verdes perto do cluster amarelo, e a mesma coisa aqui, ó, esses pontos roxos perto do cluster verde. E provavelmente correspondem a um transiente da troca de estados estacionários. E como a gente tem os labels verdadeiros para esse caso, que são os set points especificados na simulação, é possível calcular as métricas homogeneidade, completude e medida V, que a gente usou lá no começo da aula. E o que a gente percebe é que todas elas indicam um bom desempenho, de 97%. A metodologia apresentada pode ser utilizada, por exemplo, para gerar um cluster de dados para cada modo de operação no contexto do treinamento de modelos de detecção de falhas. O PCA é um caso de modelo que não conseguiria capturar a estrutura multimodal de dados contendo vários modos de operação. Se você fornece os dados da forma como eles estão aí para o PCA, ele não consegue diferenciar os três modos de operação, nem criar um modelo que englobe os três. Ele não vai ser bem sucedido nessa modelagem. A estratégia poderia ser, portanto, gerar um modelo PCA para cada cluster e utilizar o K-means para determinar automaticamente, durante a operação, o estado estacionário em que o processo se encontra no momento. Você pode inclusive tentar implementar essa estratégia utilizando o modelo PCA da aula 2. Para rodar uma simulação CSTR com desvios em variáveis de processo, especifique o argumento faulty do método run como true. Então, no caso, a gente geraria três modelos PCA com os dados já separados pelo K-means e usaria o método predict do K-means para, durante a operação, a gente determinar onde o processo se encontra, em que estado estacionário ele está operando. E aí, beleza, gente, vamos encerrar com o nosso mão na massa aqui. Adicione o conjunto de dados Mall Customer Segmentation Data ao notebook. Efetue uma exploração inicial do conjunto. E aí, uma boa biblioteca para isso é a Pandas Profiling. Eu não falei dela durante as aulas, mas é uma biblioteca bem interessante para fazer uma análise de dados inicial automática. Dê uma olhada nessa biblioteca, aprenda a usá-la e dê uma explorada aqui nesse conjunto. O Pandas Profiling ele gera um relatório para você com várias características do seu conjunto de dados, tudo isso de forma automática. Pode ser um bom passo inicial nas suas explorações de dados daqui para frente. Aplique o modelo K-means para obter clusters de clientes de diferentes características.
identifique que tipos de clientes os clusters conseguem discriminar. Então, da mesma maneira como a gente descreveu as características de cada cluster de clientes lá em cima, eu vou pedir para você fazer isso nesse exercício. Você vai fazer uma clusterização nesse espaço, você vai encontrar vários clusters, e aí eu vou pedir para você descrever cada um desses clusters do ponto de vista comercial. Que comportamento de cliente cada cluster captura. E para efetuar a clusterização, você pode repetir os passos que a gente fez lá em cima. Plotar os gráficos, né, de inércia e silhueta, determinar o tamanho de clusters mais adequado e calcular os clusters, plotar os gráficos de resultado. Tudo isso você pode fazer nesse estudo de caso, que aí você vai treinar a aplicação desse modelo de clusterização. Dica: nem todas as variáveis precisam ser utilizadas para que se atinja uma separação adequada e interpretável. Igual aqui no nosso caso do CSTR. A gente tem 10 variáveis. Nós usamos as 10 variáveis durante o treinamento, mas apenas 3 são relevantes para a clusterização. Daí a gente pôde verificar essa clusterização no espaço tridimensional. No caso aqui, você também pode fazer algo parecido. Eu vou deixar para você descobrir durante o exercício. Conclusão. Então nessa aula a gente aprendeu a resolver problemas de clusterização, utilizando o modelo K-means, aplicando a esses estudos de caso de segmentação de mercado e identificação de modos de operação em um reator. É importante ressaltar que, apesar de a maior parte das aplicações de aprendizado de máquina ser de algoritmos supervisionados, a maioria dos dados disponíveis não possui rótulo. Se você for começar a trabalhar com essa área de análise de dados e aprendizado de máquina, você vai perceber que a maior parte dos dados disponíveis para a gente não está rotulada. Não tem rótulos, não tem conjunto Y. Então a gente não consegue aplicar modelos com algoritmos supervisionados. Daí a importância de dominar também metodologias não supervisionadas, já que elas possibilitam a captura de padrões a partir da estrutura dos dados, sem a necessidade da utilização de rótulos, que são os conjuntos de saída Y que a gente usou nas aulas de regressão e classificação. Você não precisa desses guias para o aprendizado. Beleza, gente? Então, fechamos essa parte de clusterização. É isso, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!